Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro português, estamos nós no WM Concursos. O nosso objetivo é a sua aprovação e continuamos nós na interpretação de texto. Lembre-se de que na aula anterior nós conversamos sobre o texto narrativo. Aí você vai falar assim, Rodrigo, cadê o texto descritivo? O texto descritivo, quando aparece em prova, ele aparece aliado ao narrativo. Dificilmente, raramente, em prova nunca teve, um texto puramente descritivo. Ele está sempre ali no texto narrativo ou no dissertativo expositivo. Legal? O que cai em prova, o que despenca, o que vai estar lá te esperando, irmão? Texto dissertativo. E aí, nós temos os tipos de dissertação. E isso vale para a interpretação de texto e vale também para a produção de texto, meu amigo. Nós estamos falando da redação que pede passagem, porque você também precisa aprender a escrever um texto. Na verdade, o que acontece? Normalmente, quem tem facilidade para escrever tem facilidade para interpretar, porque o mecanismo do texto é o mesmo, ok? Se você conhece o mecanismo a ponto de escrever, é porque interpretar, você também vai ser um interpretador de textos de excelência. Vamos que vamos? O exemplo abaixo é um editorial, que é um tipo de dissertação da seção Tecnologia do jornal Correio Brasiliense. Aplicativo criado publicitário paga para o usuário assistir a propagandas. No app Curió, os usuários assistem a conteúdos publicitários de forma voluntária e ganham pontos para trocar por brindes. Há 2 anos, o aplicativo Curió veicula publicidade de uma forma diferente e inovadora. O empresário e criador do app, Jean Silva, 33 anos, observou que os meios tradicionais de divulgação publicitária não surtem o efeito desejado, porque o consumidor passou a ignorar as propagandas difundidas em quantidades exageradas nas redes sociais. A nossa aposta é pagar pelo tempo do espectador. O usuário assistirá a propaganda de maneira voluntária e ganhará moedas curiosas para trocar por prêmios na plataforma, explica Silva. O nome Curió teve inspiração tanto no pássaro brasileiro quanto na curiosidade inerente a todo ser humano. O que nos motiva é poder fazer parte da vida de cada curioso que já abriu um sorriso e se emocionou no fim daquele filme, que se sentiu valorizado por interagir com nossos anunciantes. Legal? Vamos lá. Tipos de texto, dissertação. Qual que é o tema do texto? Vamos nessa? Aplicativos gratuitos ou aplicativos publicitários. Qual que é a tese do nosso texto? Ele quer mostrar, ele quer convencer a gente de que existe uma forma inovadora de se fazer publicidade. É uma forma em que o consumidor ganha e você trabalha com os elementos da curiosidade e com a própria identificação brasileira, o pássaro Curió, tá certo? A estratégia argumentativa utilizada foi da explicitação. Ele explicou, na verdade, o que era o app Curió. Teve exemplos? Teve o exemplo do próprio aplicativo, que foi bem explicitado, então pode servir como exemplo. Qual que é a situação, problema apresentado?
o fato de que as pessoas saltam as propagandas, saltam a publicidade devido a quê? Ao excesso. Legal? Então isso é interpretação de texto. Isso também faz você refletir no momento em que você tiver que produzir o seu texto. Você precisa o quê? Determinar qual que é a tese, determinar qual que é o tema do seu texto, qual que é a estratégia argumentativa que você vai utilizar. Percebeu como que a interpretação e a redação estão intimamente vinculados? E aí, pessoal, você passa a usar essa ferramenta tanto para interpretar quanto para poder redigir um texto legal, ok? A gente sai dessa esfera da interpretação para falar de quê? Da produção do texto dissertativo argumentativo, que é, meus amigos, o texto que hoje em dia é cobrado pela maioria das provas. Dissertativo, com certeza. Argumentativo, em 99,9% dos concursos. Ok? E eles vão passar pelo mesmo processo que a gente acabou de falar. Você vai ter o quê? Uma situação-problema dentro do seu tema. Por exemplo, vamos supor que você abriu a sua prova e na sua prova estava assim, a questão do transporte público. Pessoal, o transporte público, por si só, ele não é um problema. Muito antes, pelo contrário. Ele é uma solução. O SUS não é um problema, ele é uma solução. Mas o transporte público tem os seus problemas, dá para você problematizar. O SUS tem os seus problemas, dá para você problematizar. E aí, você vai emitir uma opinião acerca desse problema. Tá certo? A partir dessa opinião, você precisa fundamentar essa sua opinião com argumentos. É o que nós chamamos de quê? Estratégia argumentativa. E aí já vou adiantando para você. Se o formato de texto passa por uma situação problema, é muito natural que você utilize a estratégia argumentativa de quem? Das causas e consequências. Porque problema é assim. Problema tem causa, problema tem consequência, problema tem solução. Legal? E olha só, essa solução vai vir na conclusão do seu texto. Então, o seu texto já se apresenta para nós de que maneira? De uma maneira fragmentada em 5 momentos. Quais são esses momentos? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá certo? Sendo que a introdução vai apresentar o tema e apresentar o ponto de vista. Aí você tem um amplo espaço de desenvolvimento para quê? Para argumentar, para defender o seu ponto de vista. E vai ter um momento final para poder solucionar ou para poder retomar a ideia central. Essa é a estrutura básica de uma redação. Ok? Tranquilo? Galera, então agora é tentar fazer um primeiro texto tendo em vista que você tem uma noção do que é um texto dissertativo argumentativo. E aproveitar essas técnicas todas, aproveitar que agora você conhece o texto dissertativo argumentativo para quê? Para interpretar, meu amigo, pegar um texto dissertativo e arrebentar, ok? Grande abraço, muito obrigado!